Na noite de hoje nós temos mais uma vez o prazer de receber na nossa casa nossa querida Janete Azambuja Correia, que além de trabalhadora de diversas frentes do nosso movimento espírita, também é autora desse livro, As Algemas Emocionais da Alma, que já foi tema de uma abertura do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita na casa este ano. Então hoje ela vem novamente ao CELD para nos falar sobre a preservação da vida. Bom trabalho, meu amigo. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que retorno a esta casa, muito grata pelo convite. Hoje vamos fazer uma abordagem diferente da obra As Algemas Emocionais da Alma, falando do tema Em Defesa da Vida, mas sob a ótica das emoções, cuidando das emoções. Nós nos preocupamos muito em preservar a nossa vida. E muitas vezes levamos esta preocupação para a ótica material, para cuidados materiais, para cuidados de preservação física. Mas a maior preservação está na nossa alma, nas nossas emoções, está dentro de nós, porque todas as nossas emoções refletem nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, em todos os campos da nossa existência. Então, para preservarmos a nossa vida, para defendermos a nossa vida, nós temos que primeiro conhecer, trabalhar e cuidar das nossas emoções. E é sobre este aspecto que nós vamos conversar nesta noite. Kauf nos alerta que a vida é dinâmica, repleta de surpresas maravilhosas. A cada ciclo, nós vivenciamos novas surpresas, novas alegrias, nós reencontramos almas de outras existências, nós reencontramos afetos, nós recebemos oportunidades valiosas de conviver, de trabalhar, de nos melhorarmos, de nos relacionarmos. Então, a vida tem sempre este vai e vem de situações e está sempre nos presenteando com novas situações. É por isso que nós nunca estamos desamparados. Nós, sempre que temos fé, nos surpreendemos com novos acontecimentos, com acontecimentos edificantes. Ou seja, nós estamos vivenciando uma determinada problemática, estamos com um problema grave, estamos sufocados, desesperados, e de repente vem aquele amigo que parece estar se aproximando ao acaso, aquele familiar, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que chega na hora certa e nos oferece um ombro amigo, nos oferece uma solução da maneira mais simples que nós possamos imaginar, ou simplesmente nos conduz palavras afetivas, palavras doces, palavras de coragem que nos levam, nos alavancam a procurar a solução. E essas soluções vão surgindo espontaneamente a partir do momento em que aquele ser se aproxima e compartilha conosco a sua energia, a sua coragem, a sua fé, a sua confiança na vida. Porque quando nós estamos entristecidos, acabrunhados, a coragem vai nos faltando. E às vezes é preciso esse compartilhar de energia, esse compartilhar de esperança de um outro ser que se aproxima e que com a sua vibração, com a sua presença, nos faz voltar a acreditar na existência. Por que é que algumas pessoas têm esse dom de simplesmente nos contagiar com a sua presença? Porque já desenvolveram a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. É aquele ser humano que consegue, ao se aproximar, verificar as nossas necessidades momentâneas, verificar aquilo que nós estamos necessitando, aquela dor que está latejando dentro de nós, aquela tristeza no nosso olhar, e verificando a nossa necessidade, se coloca no nosso lugar, se compadece
e exerce, nesse momento, exerce a compaixão para conosco. E às vezes, por uma mera palavra, nos devolve a vontade de viver. Nos devolve aquela força para prosseguir a nossa luta, para continuar no nosso caminho. E nós sabemos que as emoções exasperadas, desordenadas, muitas vezes nos levam até mesmo ao suicídio, ao desespero diante da existência, à falta de coragem de continuar. O que é que leva um espírito encarnado a desejar, a causar a própria morte? Que sentimento é esse tão destrutivo que nos faz agir contra a própria vida? A falta de esperança, a falta de fé em relação ao futuro. É aquele desespero que nos faz pensar que nada mais é possível, que não há caminho a prosseguir, que não temos força a resgatar dentro de nós. E Calf nos alerta que a inquietação excessiva, que muitas vezes nos traz esse desequilíbrio emocional, que traz essa vontade de cometer o suicídio, isso interrompe os ciclos básicos da reencarnação, interrompe aquele ciclo que está nos levando a vencer algo que nós não vencemos em reencarnações pregressas. Aquela dificuldade que novamente se apresenta e que nós não conseguimos superar, porque o desespero suga a nossa energia. Segundo as premissas básicas da reencarnação, nos diz o amigo, aquele que se suicida para não sofrer as misérias desta vida, mais severamente responderá pelo seu ato. Porque nós não podemos dispor da nossa existência. Nós não podemos agir contra o nosso próprio fluido vital. Porque nós recebemos esta existência, este ciclo, esta oportunidade como um presente para dispormos por um determinado tempo e durante esse ciclo nos reeducarmos, nos realinharmos emocionalmente. Porque tudo, meus irmãos, que ocorre ao nosso redor decorre das nossas emoções. As nossas emoções causam os conflitos de relacionamento, os relacionamentos truncados, os desentendimentos, as fugas do ego que nos afastam uns dos outros, ao passo que nós reencarnamos para aprender a conviver em paz e na convivência, como espíritos ainda na caminhada da evolução, como espíritos que ainda não aprenderam inteiramente a lição, nós nos conflituamos, nós nos chocamos, nós nos magoamos, nós erramos, nós machucamos uns aos outros constantemente. E ainda assim, necessitamos continuar a conviver, continuar a caminhada lado a lado, porque só estaremos libertos no momento em que não existir nenhuma emoção negativa, nenhum sentimento destrutivo em relação a nenhum dos nossos irmãos. Enquanto eu tiver ódio, mágoa por qualquer um dos meus irmãos, eu estarei na caminhada da evolução. Eu estarei ainda aprendendo a lição. Então, meus irmãos, se todas as vezes que nós sofrermos em relação à discórdia, que nós nos magoarmos, que nós formos ofendidos, que não fizerem a nossa vontade, que a vida nos apresentar problemas, se em todas essas vezes nós pensarmos em desistir, teremos que reencarnar muito mais vezes do que o necessário. Teremos que retornar a nossa caminhada a cada vez que nós falharmos. E todas as vezes em que nós falhamos severamente, por meio do suicídio, por meio da fuga da existência, o caminho de retorno para aquele ponto
no qual nós nos encontrávamos nesta existência pode ser longo, pode ser demorado, pode depender de inúmeros outros reajustes, porque nós estávamos numa caminhada, fartos de surpresas maravilhosas, de oportunidades, fartos de todos os dons físicos e emocionais, e por vontade própria falhamos, nos distanciamos. Então, é possível que nós tenhamos que, pela escola da vida, sofrer ainda, neste retorno, inúmeros outros dissabores, até que tenhamos o direito de, novamente, estarmos nesta caminhada da qual nós fugimos, da qual nós nos dispersamos. Valorizemos, então, a oportunidade da existência. Nós sabemos que há milhares de espíritos aguardando a oportunidade de reencarnar. Há espíritos que permanecem séculos na espiritualidade, milênios talvez, esperando a oportunidade de reencarnar. E nós estamos aqui, na escola da vida, num planeta farto de todos os recursos, com um corpo físico já desenvolvido, que nos capacita o dom da inteligência, que nos capacita para o trabalho intelectual, mas também para o nosso desenvolvimento afetivo, emocional, para a iluminação do nosso espírito. Então, meus irmãos, nós não podemos falhar. Nós temos que prosseguir a cada dissabor, erguer a nossa cabeça, olhar para adiante e ter a certeza de que após a tempestade, após a enxurrada, virá um novo dia de sol, virá novamente um céu estrelado, virão novas oportunidades, para que ao final da existência não venhamos a nos arrepender. Calfe também nos alerta que, não raro, nos últimos momentos de vida, ao partir desta existência, alguns percebem que tudo que adquiriram foi em vão, pois são bens que não têm valor diante do balanço divino e que em nada os enriquecerão espiritualmente. Aqueles que apenas amealharam bens materiais, aqueles que não estão levando os bens afetivos, aqueles que não aprenderam a amar, aqueles que apenas querem juntar, usufruir dos bens materiais que o planeta coloca à nossa disposição. O que é que nós vamos pensar no momento do nosso desencarne? Será que enriquecemos a nossa alma? Será que evoluímos um pouco? Será que já aprendemos a amar? Ou será que tudo que nós temos nesta existência aqui ficará? Porque é material, porque é passageiro, porque não conta no balanço divino, porque não conta para o balanço da nossa alma, do nosso espírito, porque são bens que perecem, que não fazem parte de nós, porque nós só levaremos aquilo que estiver dentro de nós, aquilo que nós tivermos aprendido realmente. Cada um de nós tem um caminho, uma vida própria, um ambiente espiritual particular, que nos guiará para a realização daquilo a que nos propomos ao recomeçar uma nova existência. Ninguém é igual. Cada um tem dons diferentes, cada um tem vontades particulares, cada um tem seus momentos de glória, de felicidade, mas cada um tem seus momentos de tristeza, de reflexão, de trabalho. A existência não é igual para nenhum de nós. A cada um trajeto particular. Vejam a maravilha da reencarnação. O projeto reencarnatório é unicamente meu, é exclusivo, é a minha caminhada. O que é que eu estou fazendo com o meu projeto reencarnatório? Será que eu tenho pelo menos uma vaga intuição do que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Em que setor eu tenho que me melhorar? O que é que eu preciso lapidar no meu espírito?
Eu já desenvolvi o amor por mim mesmo. Eu já aprendi a me amar. O amor próprio, o amor ao próximo e o amor à vida nos levam a compreender que estamos aqui para cumprir as missões que nos foram confiadas. E que para aproveitar o tempo e as oportunidades, nos diz Calf, é preciso trabalhar sem desvios, retamente, sem nos desviar das emoções positivas, dos sentimentos bons, do trabalho produtivo, das relações profícuas, das escolhas positivas. A marcha da vida deve ser incessante. Nós não temos tempo para parar, nós não temos tempo para descansar a educação da nossa alma. As oportunidades reencarnatórias são preciosas, novamente nos alerta o irmão, e nos são oferecidas para o progresso, mas se aqui estamos, é para o sucesso dos empreendimentos encarnatórios. E o insucesso decorre dos desvios de conduta e do apego à vida material. Nenhum de nós reencarna para o fracasso. Todos nós reencarnamos para progredir, para vencermos a nós mesmos, para retornarmos um pouco melhor do que aqui chegamos. Se fracassamos, é porque nos apegamos à vida material, é porque desviamos a nossa conduta, é porque não praticamos as leis naturais, é porque nos perdemos na caminhada, é porque nos desviamos nos caminhos das ilusões que a vida material nos apresenta. Tudo, meus irmãos, é escolha nossa. A cada momento, a cada pensamento, a cada relacionamento, a cada nova escolha, em todos os ambientes nós podemos escolher em permanecer ou prosseguir, se não for positivo para nós. Em todos os momentos da vida nós estaremos numa encruzilhada. Permanecer, se for bom, e tirar o proveito, o aprendizado. Partir e buscar algo melhor, se não for positivo, se estiver me fazendo mal. Mas desenvolvendo sempre o amor próprio. Porque quem não tem amor próprio não sabe escolher. Não tem condições emocionais para escolher o que lhe faz feliz. Nós só sabemos escolher o caminho da felicidade quando nós gostamos de nós mesmos. Quando nós queremos evitar o sofrimento, quando nós sabemos o que efetivamente pode nos fazer felizes, nos tornar plenos. Cada momento difícil da vida, então, como comentamos, é uma encruzilhada, na qual podemos optar por estagnar ou continuar. Vejam bem o que Calf nos traz: chorar ou lutar. Eu posso, diante de uma dificuldade, ficar apenas chorando. Mas se eu lutar, vai ser mais produtivo. Eu vou crescer. Eu posso desanimar ou acreditar. E no momento em que eu acredito, eu me torno positivo diante dos meus anseios. A minha vibração muda. Eu me conecto com a espiritualidade superior. E eu ganho forças para prosseguir a minha caminhada. E aprender definitivamente a lição ofertada pela existência. Mas posso também, se eu estagnar, repetir a lição indefinidamente. Os recursos estão dentro de nós, porque tudo é emoção. Se a minha emoção é de tristeza, é de desânimo, eu não tenho força. Se a minha emoção é de confiança, é de fé, eu vou, mesmo com o sofrimento, e sigo adiante, prossigo a minha caminhada e consigo vencer. Os recursos estão à disposição dentro de nós. Nós temos a herança da luz de Deus dentro de nós. A herança divina da fé, da força, da coragem habita em nós. Mas nós temos que despertá-la em todos os momentos. Nós temos dentro de nós a semente da fé e do sentimento de preservação, de preservar a nossa vida.
Mas a nossa vida não é apenas a vida material. A nossa vida real é a vida do Espírito. É a vida da nossa alma. É aquela que se propaga para sempre. É aquela que estará sempre conosco, na nossa consciência, nas nossas lembranças, nos nossos pensamentos, em todos os relacionamentos atuais ou futuros. Seremos sempre nós, com a nossa presença. Ninguém se desvencilha de si mesmo, nem mesmo pela morte física. Nós continuamos com a lembrança de tudo que nós vivenciamos, latejando no nosso espírito, nos cobrando o aperfeiçoamento, nos cobrando por aquilo que nós deixamos para trás, por aquilo que ainda não conseguimos vencer. Então, a morte física não adianta. O suicídio só nos traz a cobrança, o sentimento de frustração. Mas tenhamos, é claro, a piedade para com aqueles irmãos que cometem esse ato. Porque todos eles retornarão ao palco da existência. Porque todos eles continuam vivos e terão que se aperfeiçoar. Todos eles necessitam retornar para a caminhada. E com certeza necessitam de nós, da nossa colaboração, do nosso perdão, do nosso entusiasmo, da nossa coragem, da nossa força, mas acima de tudo, do nosso amor para com aquele que errou, para com aquele que cometeu o erro. Porque algum de nós, com certeza, em vidas passadas, talvez tenha cometido esse erro. E hoje estamos aqui, prosseguindo a nossa caminhada. Quem sabe, depois de muitos séculos, de muitos ciclos já vivenciados, retornando ao palco da vida, para desta vez não desistir de viver, para desta vez vencer os obstáculos da caminhada. Há quem pregue que a vida é sofrimento, desconsolo e dor. Mas Calf nos diz que isso é masoquismo emocional e não resolve os nossos problemas. É a vitimização, é aquele que se faz digno de pena, de compaixão por vontade própria. Novamente está equivocado. A vida tem dificuldades, sim, tem sofrimentos, mas tem alegrias, tem momentos de superação. Não bastam, nos pergunta Calf, as dificuldades que nos são impostas naturalmente, porque as dificuldades surgem. Por que então a tortura da tristeza mórbida pela falta de fé e ausência de confiança? Nós nos torturamos quando deixamos que a tristeza permaneça conosco. Acreditemos que estamos vivos para a felicidade, para a alegria e o amor, e não sejamos imaturos ao ponto de pensar que as dificuldades não poderão nos visitar. E este é um erro que nós espíritas muitas vezes cometemos. Pensamos que ao ser espíritas estaremos livres das dificuldades. As dificuldades se apresentam para todos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos nos educando. O que a doutrina nos traz, o que o Evangelho nos dá, é força. É coragem para enfrentar essas dificuldades, para enfrentar os momentos de dor. Mas as dificuldades sempre existirão. Apenas cessarão quando nós estivermos em mundos plenos de luz, de entendimento, de paz. Por ora, olhemos para dentro de nós. Enquanto nós não olharmos para dentro de nós, nos alerta o irmão, e buscarmos a causa da desilusão diante do milagre da vida, continuaremos a ser tristes e desanimados. O que é que me entristece? O que é que me impede de fazer as minhas atividades cotidianas? Mas o que é que eu tenho de bom ao meu dispor? Olhemos para o lado. Quantos irmãos dariam tudo para estar na nossa posição, para ter o conforto que nós temos, o lar, a coberta quente, o agasalho, o calçado? Esta semana eu olhava um vídeo de um país onde eles reaproveitam os pneus e cortam em pedacinhos
para fazer sapatos pregados com taxinhas, com pequenos pregos. Quantos dariam tudo para ter os calçados que nós temos aqui, nesta comunidade, neste bairro, nesta cidade? A maioria de nós. Olhemos ao nosso redor e veremos que temos muito que agradecer. Já temos uma inteligência desenvolvida o suficiente para escolher o que é certo e o que é errado, para aprender. Olhemos a fartura de livros, de obras que nós temos ao nosso dispor para o aprendizado, para o conhecimento. Há 30, 40 anos atrás, provavelmente a dificuldade de adquirir uma obra era bem maior. Nós tínhamos as carteirinhas de biblioteca, eu pelo menos tinha, no interior, em Bagé, em Caxias do Sul. Nós tínhamos as carteirinhas e ficávamos horas nas bibliotecas lendo, porque não podíamos comprar os livros. Hoje, os nossos filhos têm os livros ao dispor na internet, no smartphone. Quanto nós já recebemos de evolução intelectual ao nosso dispor. Usemos tudo isso para brilhantar a nossa alma, para apaziguar o nosso espírito. Precisamos adquirir conhecimento para lapidar as nossas emoções e não para encher as nossas casas, os nossos recintos, apenas de bens materiais. Porque tudo isso permanece. Nada disso nos acompanhará no desencarne. É preciso ainda buscar na convivência saudável, sem expectativas que não podem ser correspondidas, o verdadeiro sentido da vida. Não esperemos dos nossos irmãos aquilo que eles não podem dar, aquilo que ainda não têm dentro de si. Observemos as carências humanas e aceitemos as pessoas como elas são. Amemos os nossos familiares com as suas dificuldades, com os seus receios, com as suas limitações. Mas para isso temos que aprender a perdoar. 70 vezes 7, infinitamente, como nos pediu Jesus. Perdoar aqueles que estão ao nosso lado na caminhada. A convivência saudável, em casa, na casa espírita, no trabalho, em todo lugar. A convivência saudável que nos traz a paz de espírito para as nossas tarefas. A convivência saudável que acalma os nossos corações e nos dá espaço para produzirmos no trabalho no bem, para continuarmos a nossa tarefa sem receios, sem medo, sem máculas, sem limitações. Novamente, Calf nos alerta, a vida é sagrada e o universo não para. Da mesma forma, todos caminham, ninguém está estagnado. Mesmo, vejam bem, que em marcha lenta para a pureza do amor. Então, ninguém está estagnado no universo. Todos os espíritos caminham para a pureza do amor, cada um no seu passo. Alguns mais aceleradamente, outros em marcha muito lenta. Respeitemos o tempo de cada irmão. Naturalmente, ou por imposição das forças geradas pelos erros, venceremos todas as barreiras do egoísmo e nos tornaremos vencedores de nós mesmos, pois sentimentos como o egoísmo e a arrogância representam obstáculos a vencer, emoções destrutivas que tornam o homem um inimigo temporário de si mesmo. E o egoísmo nos faz pensar que nós somos melhores, que nós caminhamos mais apressadamente, que nós somos mais evoluídos, que nós somos mais inteligentes, que nós merecemos mais o perdão do nosso próximo, mas somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Então, todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos um alcançar de mãos para nos reerguer nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós tropeçamos no caminho da existência, para que possamos viver todos plenamente. E para vivermos plenamente,
É preciso entender e aceitar que a vida é cheia de novos caminhos, os quais se apresentam nos ciclos da existência, alguns de maneira branda e vagarosa, outros de maneira ríspida e inesperada. Há ciclos que vão se completando naturalmente. Há ciclos que se rompem bruscamente, quando outros acontecimentos se apresentam e às vezes nos chocam, nos desequilibram. Mas é preciso aceitar e prosseguir a caminhada, amenizando os nossos sentimentos, no momento em que essa rispidez, esse corte, nos faz sofrer, nos faz chorar, nos torna, às vezes, inimigos uns dos outros. É preciso, então, romper o nosso egoísmo e retornar à marcha, todos nós, lado a lado. Diante de cada caminho que se apresenta diante de nós, nós temos o direito de escolha, seja no que se refere às nossas condições de vida, seja no que se refere às atitudes a tomar. E as nossas atitudes nem sempre são muito agradáveis, nem sempre são positivas, mas sempre é possível recomeçar, dar um passo atrás, repensar, meditar e começar novamente de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais benéfica, de uma maneira mais bondosa para com aqueles que erraram. Que usemos todos os dons que nos destes, ó Deus, para exercitar o verbo amar em todas as dimensões. Será que nós já amamos em todas as dimensões? Estamos aprendendo, com certeza. E que vivenciando o amor pleno em todos os corações, finalmente entendamos que o universo é um único e amoroso lar. Já entendemos que a nossa sociedade é um único e amoroso lar? Quiçá o universo, né? Obrigado, Pai, pela escola da vida, pelo lar universal, pela família espiritual e pela herança do amor incondicional. Esse amor incondicional que todos nós estamos buscando constantemente e que encontramos no exemplo de um espírito, de um ser que esteve entre nós e que Calfe nos relata, ensinou com humildade e paciência, dividiu o pouco pão que a vida lhe ofereceu e sofreu com resignação, aliviou o sofrimento de miseráveis e prostitutas. Quem é este ser, quem é este espírito? O nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso guia? Jesus. Podemos encontrar Jesus nas águas cristalinas, nas estrelas que brilham no céu, nos pássaros que voam, nas flores que florescem, nas montanhas onde passa o vento, nos trigais, no sorriso de uma criança, no olhar de um idoso, na lágrima de um adulto, no abraço de uma mãe, no perdão de um pai, em todos os lugares. Eurípides Barçanufo, ao estar pela primeira vez em uma mesa mediúnica, teve um desprendimento espiritual e se elevou muito. E quando subiu até estar num lugar mais elevado do plano espiritual, ele encontra uma figura a qual inicialmente ele não se atreve a olhar, mas então ergue os olhos e enxerga Jesus. E Jesus está chorando diante de Eurípides. E ele pergunta: mestre, por que choras? Por aqueles que não conhecem o teu evangelho? E Jesus lhe responde: não, eu choro por todos aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Então Eurípides retorna ao corpo físico e a partir daquele dia ele se torna o apóstolo da caridade, aquele que trabalhou por todos os dias da sua existência em benefício do próximo, praticando a verdadeira caridade, a caridade que leva o perdão, o amor incondicional, que acolhe os necessitados, os doentes, os sofredores. Busquemos Jesus, acima de tudo,
naqueles que sofrem, porque é na água cristalina do sofrimento que nós vamos encontrar o verdadeiro caminho para o amor e para a felicidade. Cuidemos da nossa vida, cuidando do nosso próximo, porque mãos ocupadas, pensamentos ocupados, mentes ocupadas com o trabalho no bem, não tem tempo para o desânimo, não tem tempo para desistir da existência. Nos espelhemos em Jesus, mas trabalhando com todos os nossos sentidos, com toda a nossa força, com toda a energia do nosso espírito, sem cessar. Muito obrigada pela oportunidade, que uma grande paz esteja com todos nós e que Jesus acompanhe a cada um de nós no retorno aos nossos lares nesta noite. Obrigada.